Eu queria fazer algumas perguntas para os irmãos. Perguntas retóricas, só para você ficar pensando aí. Não precisa responder para a gente não, é só para você. Ok? Então eu vou fazer algumas perguntas. Se você soubesse que Jesus iria voltar em 1 hora, o que você faria? Pensa aí. Se você soubesse que Jesus ia voltar em 1 hora, o que você faria? Será que você ia se ajoelhar e 1 hora pedindo perdão, ajeitando a vida? Será que você ia começar um jejum de 1 hora? O Senhor ia voltar e ia te pegar vigilante, né? O que você ia fazer em 1 hora? Uma sugestão. Pensa comigo. Quantas pessoas você consegue alcançar em 1 hora? Para quantas pessoas você consegue falar de Jesus em 1 hora? Hoje é muito mais fácil, né? Você, por causa da tecnologia, você tem um alcance enorme e em locais totalmente variados. Quantas mensagens você conseguiria mandar? Para quantas pessoas você conseguiria telefonar? Na porta de quantos vizinhos você conseguiria bater? Pensa naquele familiar que nunca recebeu Jesus como Salvador. Quanto tempo demoraria para você alcançar esse familiar? Você só tem 1 hora. O que você faria em 1 hora? É uma pergunta meio estranha, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos que ele pronto vem. Mas às vezes vivemos como se ele fosse demorar um pouco mais, né? Não, esse ano ele não vem, ano que vem. Depois eu falo, depois eu compartilho. Eu ainda não estou preparado. Depois que eu estiver bem preparado, eu faço alguma coisa. Depois que eu estiver capacitado, memorizado a Bíblia, eu vou evangelizar. Mas nós sabemos que vai chegar o dia onde não haverá mais oportunidade de fazermos isso. Nós sabemos que no céu a gente vai louvar o Senhor, vamos adorar ao Senhor no céu, vamos ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus no céu. Diz que nós o veremos face a face. No céu a gente vai saber todas as coisas, aprenderemos do Senhor, das coisas de Deus e tudo mais. Mas uma coisa você não vai poder fazer no céu. Uma coisa relacionada à tarefa da igreja você não consegue fazer no céu, que é evangelizar. Evangelizar você só faz aqui. E muitas vezes nós temos dificuldades de compartilhar de Jesus para outras pessoas. A nossa vida, muitas vezes, é uma vida voltada para nós mesmos, voltada para a nossa própria vontade, voltada para o nosso próprio interesse. Pensa aí, quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo? Há quantos anos você é crente? 1 ano? 2 anos?
5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Pensa em quanto tempo. E muitas vezes a gente está preocupado em ganhar a nossa vida. A gente está preocupado em conseguir coisas, em conquistar coisas, em alcançar coisas, alcançar metas. Todo início de ano a gente faz os planos do que a gente quer alcançar, do que a gente quer pedir ao Senhor, e chovem campanhas nas igrejas, né? Você abre aí na internet, tem campanha para um montão de coisas para você alcançar esse ano, projetar. E as pessoas saem em busca de ganhar algo, de ganhar a vida. E pouco se ensina sobre perder a vida. Perder. E Jesus diz para os seus discípulos: aquele que achar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, ele vai ganhar. Então há muito ensino sobre ganhar, sobre conquistar, sobre alcançar, para obter. E pouco ensino sobre perder. E isso é interessante, porque vai mexer com os nossos valores. Quando você vem para a igreja, é necessário que haja uma mudança na tua vida. Uma mudança. Muitas pessoas vêm para a igreja para ganhar, para ter, para obter, para alavancar, para crescer. E há uma mudança. Mas a mudança que a Bíblia fala é uma transformação que tem a ver com 2 palavrinhas em grego. O grego é legal, o grego é legalzinho. Que é metamorfoses e metanoia. Metamorfose é essa mudança do seu ser. E metanoia é essa mudança da sua mente. Essa transformação da sua mente, essa expansão da sua mente. E tudo isso está relacionado à conversão. Quando você se converte, há uma expansão na sua mente, há uma compreensão daquilo que você não compreendia antes, há uma mudança no teu ser, na sua vida, você se torna nova criatura. E isso é algo sobrenatural. A conversão é uma experiência sobrenatural. Muitas pessoas vêm para a igreja para ganhar coisas, obter coisas, porque sabem que Jesus é o melhor caminho. Ele é o caminho. E as pessoas vêm e começam a assistir culto e tudo mais, isso é muito bom, muito gostoso. Porém, você se adequar, você se convencer de que Cristo é o caminho, isso não é conversão. Conversão é essa transformação no seu ser interior que muda os seus valores completamente. Outra pergunta: qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Pensa aí. Perguntas difíceis, né? Parece Enem. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Alguns pesquisadores da área psicossocial, eles falam que a coisa mais importante da vida de uma pessoa é aquilo que ela investe mais tempo, mais esforço e mais recurso para fazer. Aquilo que se investe mais tempo,
mais esforço e mais recurso, mais dinheiro para fazer. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Agora pensa aí, aquilo que você pensou que é a coisa mais importante da tua vida, pega e coloca de um ladinho aqui assim. Coloca no ladinho da tela aí, da tela do cérebro, arrasta aqui para o ladinho da tela. Abre um campo aqui para outra coisa. Nesse campo que você abriu agora, coloca aí a coisa que você gasta mais tempo, mais esforço e mais dinheiro para fazer. Coloca aí do lado. Conseguiu pensar? A coisa que você gasta mais tempo, mais esforço e mais dinheiro para fazer. É a mesma coisa que você pensou? Porque muitas vezes as pessoas falam: Deus é a coisa mais importante da minha vida. A vontade de Deus é a coisa mais importante da minha vida. Ainda temos a pretensão de querer colocar Deus em primeiro lugar. Deus, eu escolho colocar o Senhor em primeiro lugar. Cara, você não precisa colocar Deus em primeiro lugar. Ele é o primeiro, querendo você ou não. Só quem perde é você. Você pensa que Deus vai perder? Para Deus não muda nada. Agora, para a tua vida faz toda a diferença. Então, muitas vezes nós pensamos que Deus é o primeiro na nossa vida porque nós falamos que Ele é o primeiro, mas os nossos valores vão em outro caminho. A nossa forma de viver vai em outro caminho. A gente pode até falar de igreja. O que a gente gasta mais tempo, esforço e dinheiro para fazer como igreja? E é interessante parar para pensar nisso, porque o Senhor tem um mandato para a igreja. Ele mandou a igreja fazer algo. E às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo outras coisas que não tem ligação direta. A gente fica sempre no periférico. E vamos fazer evento tal, vamos fazer festa do bolinho, vamos fazer tal coisa e tal coisa, e aquilo que Ele mandou fazer. Isso é muito interessante para a nossa vida. O Senhor derramou sobre nós o seu poder, a sua graça, para que nós cumpramos a sua ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, até o último da terra. Na nossa versão brasileira, em português, não é? Até os confins da terra. Mas o que nós fazemos? Aí eu lembro do Ari contava uma história bem interessante. O Ari uma vez falou assim, que um fazendeiro muito rico foi se ausentar da fazenda. Ele ia para uma viagem muito distante, ia ficar muito tempo fora, muitos meses e anos fora. Então ele pegou o capataz da fazenda e falou assim: olha, mantenha a fazenda funcionando, tudo em ordem. Eu fui lá no mercado, nos mercados, todas as lojas da cidade, e falei que eu vou estar viajando, e tudo o que você, o capataz aqui da fazenda, tudo o que você pedir em meu nome lá, eles vão te dar, tá ok? Então, você precisou de alguma coisa, você pede lá em meu nome. Todas as lojas, todos os mercados, tudo aí, sabe que você pode pedir em meu nome, e eles vão te ceder. E viajou. Depois de anos, ele retorna, e indo em direção à fazenda, pegou a estradinha em direção à fazenda. Quando ele chega na porteira da fazenda, a porteira da fazenda toda quebrada, toda arrebentada, comida de cupim,
toda aquela parte do madeiramento arrebentado, comido de cupim, as cercas todas caídas, o mato comendo solto. O que aconteceu aqui? E ele vai entrando na fazenda, os buracos tudo arrebentado, tudo de qualquer jeito, as plantações todas devastadas, não tinha uma plantação mais. E ele lá longe, ele vê o trator da fazenda abandonado. Ele: o que está acontecendo aqui? E quando ele vai chegando na casa da fazenda, na casa grandona da fazenda, a casa estava toda acabada. O mato já estava tomando conta do interior da casa. Tinha até bicho no interior da casa. Ele não entendeu aquilo. Será que morreu todo mundo? Será que o capataz morreu? E ele ficou preocupado: será que o capataz morreu? Será que aconteceu alguma coisa e ninguém me avisou? E ele entra no carro e vai em direção à casa do capataz, que morava para além da casa principal da fazenda. E ele vai, quando pega a ruazinha, o trilhozinho que vai para a casa do capataz, de repente ele vê tudo gramado, tudo gramadinho, bonito, flores, árvores frutíferas, tudo bonito. Ele: uau, o que está acontecendo aqui? Está tão bonito. Quando ele para em frente à casa dele, era uma casa grande, já ele derrubou aquela casa e fez uma outra, porque era uma casa grande, 2 andares, com varandas assim sacadas, uma piscina, um playground para as crianças, tinha pônei para as crianças, um montão de coisa bonita, churrasqueiras assim, varandas. E ele achou aquilo lindo. Mas por que está acontecendo? Por que está tão bonito assim? E quando o capataz sai, ele sai num hobby bonito assim, e sandália, bem confortável, e olha para o chefe: olá, chefe, tudo bem? Bom dia, o senhor voltou de viagem? O chefe: voltei, mas o que aconteceu aqui? Ah, chefe, está tudo uma maravilha, está tudo muito bom, estou feliz. Mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é tudo que eu precisei, eu comprei. E eu fui pedindo nas lojas e as pessoas me davam, porque fui pedindo tudo que eu precisava, eu fui pedindo lá em seu nome. E eu vi que eu precisava de algo para as crianças, eu fui pedindo. Eu precisava de um carro novo, eu precisava melhorar minha casa, eu fui pedindo coisas, e tudo que eu pedi no teu nome, realmente as pessoas deram. Aí o patrão falou: mas não, você não entendeu. Eu não falei para você pedir no meu nome, para que a tua vida melhorasse. Eu falei para você pedir no meu nome, para que a obra da minha fazenda continuasse. Era para você pedir no meu nome o que precisasse para a obra, e não para a tua vida. E isso mostra um pouco da nossa realidade. Pessoas que são servos do Senhor, e que ao invés de se preocuparem com a obra do Senhor, preocupem-se com a sua própria vida. A sua vida está muito bem regalada, está tudo maravilhoso. E como está a obra que o Senhor mandou fazer? Porque um dia o patrão volta, um dia o patrão regressará, e ele prometeu, e ele é fiel, e ele não mente, ele cumpre. Ele de fato regressará, e ele há de pedir contas a cada um de nós, o que nós fizemos através do nome dele. Eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente não amadurece. Como cristãos, a gente fica sempre naquele pontozinho gostoso. Eu escrevi aqui: talvez uma das grandes falências das nossas igrejas seja a falta de maturidade cristã. Gente que se recusa a crescer, gente que segue sendo menino, gente que até sente uma certa glamourização da meninice cristã. Há um certo glamour nisso, né? Não,
Eu não me preocupo em estudar, eu não sou muito bom de Bíblia, eu não sou muito bom de oração, eu não sou muito bom disso. Não, essa coisa de ficar na igreja direto, não é bem assim. Não, Deus está preocupado mesmo com o seu coraçãozinho, né? Há um certo glamour nisso, parece algo bonito, a gente ouve tantas coisas em música sobre isso, né? Não, quem ama não julga, não. Importante é o teu amorzinho, o teu coraçãozinho, aceitar os outros, tolerância, né? É bonito isso, mas nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos crescer. Eu ouvi uma palestra essa semana de um irmão que se diz coaching de pastores e dá treinamento. Ele tem lá 12 lições lá bacanas para o crescimento de igreja, e ele veio falar sobre isso, e é interessante. Eu falei, vou assistir, né? E foi interessante, ele dando treinamento para pastores, para melhorar as igrejas do futuro. Além daquele basicão que todo mundo fala, né, que você tem que investir em tecnologia, e LED, não sei o que, luzes e tal, pintar de preto, essas coisas todas. Ele disse algo fantástico, que é crucial. Toda igreja que cresce, ela precisa ter um louvor expressivo, uma música que toque as pessoas, porque o louvor liberta, o louvor transforma as pessoas. Então precisa ter um louvor expressivo. Invista no louvor da igreja, invista na banda, invista em instrumentos, invista em tecnologia. E outra coisa que ele falou que me marcou foi: é necessário diminuir o tempo de pregação, pois as pessoas não conseguem ficar atentas por muito tempo, algo entre 20 a 30 minutos. As pessoas não aguentam ficar prestando atenção durante muito tempo. Passou os primeiros 10, 15 minutos, já perdeu, a pessoa está pensando já no jogo, em casa, o que vão fazer depois, o que vão fazer amanhã, dívida para pagar. Então você tem que diminuir o tempo de pregação, pregação que encaixe bem, que seja confortável para as pessoas ouvirem, um tempo agradável. Eu fiquei pensando, ô geração Nutella, geração Nutella, e o cara ainda falou que não, eu faço viagens missionárias, eu fui para a África, eu fui para a Ásia, eu fui para tal lugar, eu invisto na obra missionária. Eu falei, esse cara nunca deve ter ido no campo missionário. Irmãos, a gente no campo missionário vê gente que anda 1, 2 horas a pé. Eu já tive em regiões pregando que o pessoal vinha de lanterninha. Você estava assim à noite, de repente você via lá em cima da montanha uma lanterninha aparecendo. Lá do outro lado você via outra. Lá está vindo os irmãos para o culto. Lanterninha, horas e horas andando a pé no escuro para chegar para o culto, irmão. Imagina aqueles irmãos vindo hora e hora para chegar no culto. Você dá 20 minutos de mensagem. Eles se apedrejam. África, que o sujeito anda 4 horas para chegar na igreja. Regiões, 4, 3 horas, depois 4, 3 horas para voltar, irmão. 20, 30 minutinhos, porque eu não posso te cansar. É Nutella, é fraquinho. Não teve essa transformação na sua vida, não aconteceu o sobrenatural de Deus. Por isso não existe paixão por conhecer, por querer saber. Eu me lembro que foi num lugar na Sumatra. Nós fomos num lugar muito complicado, bem muçulmano, mais para o norte, ali, bem complicado, irmão. Terra de perseguição, de matar cristão, até brabo, irmão. A gente lá na caminhonete, o pessoal indo, e eu fiquei pensando, gente, que interessante. E o pessoal vai para a igreja, irmão, escondidinho, e louva quietinho, e adora quietinho. E eu fiquei pensando, esse cara que está falando dessa igreja do futuro, mas que futuro? Que igreja?
Não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é apaixonada por Cristo. Primeira vez que eu fui a El Paso, lá na Bolívia, e a gente estava passando por dentro do rio com a caminhonete para chegar na igreja. Eu falei, vai encher, oi meu Deus, agora vai ficar bravo aqui. Aí o missionário que era o responsável por aquela congregação e umas outras duas congregações, né? Ele falando, rapaz, ainda bem que não está chovendo, que quando está chovendo quase entra água pelo vidro, pela janela. Aquele negócio de entrar água, ar do carro, como é que chama? Do motor, na época era carburador, né? Tem um negócio que subia para o teto do carro, snorkel que chama, né? Vinha para o teto da caminhonete para poder passar e o motor funcionar e conseguir respirar de fora, porque se fosse lá dentro do motor e encher d'água, o carro parava. Eu fiquei de boca aberta, falei, meu Deus, se a gente vai lá, todo culto é assim, irmãos, todo culto é assim, e o povo passa muito mais, porque vem de muito longe para ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Pessoas apaixonadas, pessoas que tiveram sua vida transformadas, pessoas que entenderam o que Jesus fez por ela naquela cruz. Eu escrevi mais aqui. Quando eu era jovem, eu estou com 50, quando eu estou com 50 eu falo isso toda hora. Quando eu era jovem, esse ano eu falei muito isso ano passado, lembrando dos meus tempos, a vida passa rápido e a gente nem se dá conta. Quando eu era jovem, as igrejas tinham um costume muito mais duro. Muito mais duro. Eu não poderia estar aqui de calça jeans. E olha que eu era batistão quando eu era guri. Uma mulher não podia subir no púlpito de calça. Não é a Assembleia de Deus, não, a igreja batista. A gente chegava na igreja 7 da manhã para o culto, e quando chegava lá, o culto matutino, era o culto depois, tinha um culto depois da escola bíblica dominical, né? O culto antes da escola bíblica dominical, e já tinha gente que estava às 6 da manhã lá orando. Você não podia jogar bola no domingo, você não podia fazer um montão de coisa. E uma coisa interessante, nós não tínhamos tantos desviados, nós não tínhamos desigrejados. Quem se convertia sabia do que se tratava, ninguém era enganado. Não tinha essa coisa de, vem que você vai receber, vem que você vai comer do melhor dessa terra, ele vai te dar um carro do ano, não tinha esse treco não, irmão, é abandonar o mundo. Era abandonar o mundo, abrir mão do teu pecado, esse teu pecado vai te levar para o inferno. Vocês pregavam sobre o inferno, que Jesus era a salvação, que nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos que acertar nossas contas com Deus, e multidões vinham para a igreja chorando. E algo acontece no nosso meio hoje, que você tem telão de LED, igreja de preto, pregação de 20 minutos, louvor extravagante, mas as pessoas vão embora, as pessoas se desviam, as pessoas se cansam, tem que agradar, fazer festinha, funkzinho na igreja, tem que fazer um montão de coisa que as pessoas não aguentam. Não vai, eu não pertenço à igreja, eu sou desigrejado. Dá um negócio que eu não escuto isso, eu sou desigrejado. Que geração Nutella, palavra estranha essa, Nutella é tão gostoso, gosto muito. Mas o pessoal usa, mas vocês entenderam isso? É o povo que se convenceu de que aqui era o melhor caminho, mas não houve uma conversão na sua alma, não experimentaram o sobrenatural de Deus, por isso é cansativo, por isso é difícil, irmãos. Talvez o problema disso seja a evangelização. E essa semana a gente sai para evangelizar na rua, né?
Talvez seja o nosso problema, seja a evangelização. Porque quando a gente evangeliza, a gente quer que as pessoas venham para a igreja, correto? E trazer as pessoas para a igreja não é algo tão complicado. Não é algo tão difícil trazer alguém para a igreja. Tem igrejas cheias, lotadas, mas esse não é o nosso objetivo, esse não foi o mandato do Senhor. O mandato do Senhor foi pregar o Evangelho. Esse é o mandato. Então as pessoas às vezes saem e falam: Jesus te ama, Ele é o melhor caminho para você, Ele pode mudar a sua vida, você está nas drogas, Ele pode fazer você parar de usar drogas. A sua mulher foi embora, ela pode voltar se você quiser, é só você aceitar Jesus, tudo vai mudar na sua vida. Está difícil, mas com Jesus você consegue, Ele vai te alavancar, Ele vai te colocar numa situação melhor. Gente, isso é algo bonito, isso é algo motivacional, isso é algo jóia que deve ser falado para as pessoas mesmo, mas isso não é pregar o Evangelho. O problema de evangelizar é que eu tenho que pregar o Evangelho. E o problema de pregar o Evangelho, sabe qual é? É saber o que é o Evangelho. Tcharam! Muitas pessoas não sabem o que é o Evangelho. Pregamos um montão de coisas que estão na Bíblia. Alguém falou assim: irmãos, é pregar a Bíblia, prega a Bíblia que dá tudo certo. Não, irmãos. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Não é a Bíblia toda. É uma mensagem que está ali dentro na Bíblia, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho vai apontar para Ele, porque Ele é a boa notícia. Ele é a boa nova. Eu preciso entender isso, que nós nos tornamos inimigos de Deus. Quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Deus julgou a humanidade, condenou a humanidade. E Cristo se entrega no meu e no seu lugar. Não havia outra maneira de termos paz com Deus. Não havia outra forma de obtermos paz com Deus. Não havia um justo, não havia ninguém que pudesse abrir o livro, abrir os selos. Não havia um justo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus vem e morre a morte que era nossa. A condenação que era minha e sua foi sobre Jesus naquela cruz. Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. Isso é impressionante, irmãos. Isso é impressionante. Porque Ele nos substituiu naquela cruz. Não havia outro jeito de você obter paz com Deus. Por isso que o nosso castigo foi sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta já dizia isso. Não tem como você pregar o Evangelho sem falar disso, sem falar dessa paz com Deus, de que a pessoa precisa abrir mão do pecado, abrir mão do mundo e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não se trata do que você vai ganhar, se trata do que Deus perdeu pela tua vida. Quando pessoas encontram a Jesus desse jeito, irmãos, o cara chega em casa, ele saiu de casa um alcoólatra, ele volta para casa um chefe de família. Ele saiu de casa um rebelde, um drogado, e ele volta para casa um filho que honra os pais, porque acontece algo sobrenatural,
algo que nós não conseguimos artificialmente criar, porque é o poder do Espírito Santo, quando nós pregamos essa mensagem, que alcança o coração e faz arder o coração das pessoas. Eu escrevi aqui algo meio complicado. É fácil tirar as pessoas do meio da pobreza. O difícil é tirar a pobreza de dentro das pessoas. É fácil você tirar a pessoa da pobreza, está naquela situação ali, você tira ele dali e coloca ele em outro lugar. Eu sou da área social, eu sou assistente social. Quantos projetos tiveram no Rio e em tantos estados aqui no São Paulo, tantos projetos de tirar as pessoas dessas comunidades onde havia pouca infraestrutura, situação de risco ali para as crianças, e criaram prédiozinhos e colocaram essas pessoas, tiraram de lá dos barracos e colocaram nos prédios bonitos, de alvenaria. Passou 1 ano, 2 anos, o prédio estava igual à região que eles moravam. Porque tirar as pessoas da pobreza não é tão complexo, mas tirar a pobreza de dentro das pessoas há um custo gigantesco, e poucos estão querendo pagar o preço para isso. Assim como tirar Israel do Egito durou 1 noite, mas tirar Egito de dentro de Israel foi um processo gigantesco, não foi? Por isso, tirar pessoas do mundo e colocar na igreja é relativamente fácil. O difícil é tirar o mundo do coração das pessoas. Só a conversão ao Senhor Jesus Cristo, só uma ação sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Por isso, irmãos, muitos não têm paixão. Esses dias eu estava pensando sobre isso, sobre paixão. Eu falei, gente, será que eu estou perdendo a paixão? Porque eu me desanimo tão fácil ultimamente, irmãos. Vamos fazer tal coisa, ai, que desânimo, eu fico assim. Porque o que me desanima muitas vezes, sabe o que é? É que a gente tem um grupo enorme, na hora de fazer qualquer coisa, vamos haver um pouquinho de gente, você tem que ficar mendigando a cooperação das pessoas. Irmãos, é horrível lidar com pessoas desmotivadas, gente que não tem paixão. Vamos lá, irmão, veja bem, eu tenho que fazer tal coisa, tal dia está difícil, estou sem dinheiro. Irmão, não, mas Jesus é mais importante. Senhor, te quero, Senhor, te amo, Jesus é mais importante para mim. Vamos lá, veja bem, paixão, irmão. Pessoas não têm mais paixão pelas coisas de Deus, não tem paixão pela obra de Deus, vem se arrastando. Isso me dá um treco, me dá um negócio, e eu fico, meu Deus, o que acontece com a gente? Será que a gente precisa de uma renovação de Deus na nossa vida? O texto que eu pensei em falar para vocês hoje está lá em João 17, e eu vou caminhar para o fim a partir daí. João 17, encontrou João 17? Versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Versículo 3, isso aqui é chave, versículo 3 é chave, e a vida eterna é esta. É a resposta do milhão, irmãos. Essa aqui é a resposta do milhão. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem?
Essa é a resposta do milhão. Você quer saber o que é a vida eterna? A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, quando você encontra Jesus, a sua busca acabou. Quando você encontra Jesus, essa experiência é tão tremenda na tua vida, o impacto é tão grande, que você não sabe o que fazer a princípio, você fica atordoado. Me lembro quando eu me converti, cresci na igreja, cresci ouvindo hino, cantando hino na igreja, mas nunca havia tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Meu pai me ensinava a Bíblia, me falava de Deus. Castigo lá em casa era ler a Bíblia. Fazia coisa errada, vai ler a Bíblia. Eu me lembro um dia que meu pai me mandou ler Levíticos. Nossa, meu pai da glória, foi complicado. E chato ler aquilo que alguém já leu, que ele chegava em casa: o que você leu hoje? Não tinha como enganar, porque ele já tinha lido e sabia. Ai, meu Deus da glória, era terrível. E assim eu fui lendo, então eu sei de um montão de coisa da Bíblia, de muitos castigos que eu tive, um montão de coisa. Era um método, hoje em dia não se faz mais isso, mas era o que fazia na época. Mas eu nunca tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Um dia, um amigo falando de Cristo para o outro, aquela palavra fez sentido no meu coração. E eu me lembro que eu não estava mais indo na igreja, assim, devagar, e um amigo me convidou, eu fui, e quando eu ouvi o pregador falando, e falou sobre o pecado, e falou sobre o juízo de Deus, e falou sobre a salvação do inferno, a salvação da alma, e de receber a Cristo como Salvador, eu pensei: mas eu já sou cristão, eu já tenho Cristo no meu coração, eu não preciso dessa mensagem, não é para mim. Mas algo começou a falar ao meu coração, que aquela mensagem sim era para a minha vida. Um amigo meu foi à frente chorando, eu fiquei assim: não vou lá não, já sou cristão. E veio na minha mente: buscar o Senhor em primeiro lugar. Falei: como assim buscar o Senhor em primeiro lugar? Como buscar em primeiro lugar? Não é isso primeiro. Eu falei: é verdade, eu busco tanta coisa e não busco o Senhor. Eu tentei levantar, eu me senti pesado, e eu comecei a lembrar de um montão de coisa errada que eu tinha feito, e eu senti que eu estava longe de Jesus a vida toda. Eu senti convicção de pecado, eu fui à frente, comecei a lembrar de coisa errada, pedi perdão, chorando, a orelha ficou vermelha, assim, parecia que ia pegar fogo, chorando e catar, sabe, chorando, ajoelhado lá na frente, desesperado, porque Cristo entrou na minha vida. Eu fui para casa, estava estranho, acordei no outro dia e eu senti uma coisa esquisita. Você pode até rir, mas é verdade, parecia que o azul era mais azul, o verde era mais verde, parecia que os passarinhos cantavam mais do que antes. Eu comecei a perceber coisas que eu não percebia, e eu não sabia o que era, irmãos. Deu domingo, eu falei: eu quero ir na igreja de novo para sentir esse negócio, eu senti esse negócio de novo. E chamei meu amigo, a gente foi lá para a igreja de novo, e eu senti uma coisa fantástica, tremenda. Eu queria ir para a igreja, eu queria sentir aquela coisa da presença de Deus, que eu não sabia, porque Deus era o Deus da Bíblia, que eu lia na Bíblia, que meu pai me ensinava desde que eu era pequeno. Mas a partir daquele dia, o Deus da Bíblia, parece que ele saiu da Bíblia e entrou em mim. Eu tive uma experiência sobrenatural, e eu não sabia explicar para os outros o que eu sentia. Um dia meu pai em casa me perguntou: por que você está em casa, você não saiu hoje? Eu não sabia o que explicar para ele, que eu não tinha vontade de sair para lugar nenhum, estava com vontade de ficar em casa tranquilo, eu não sabia o que era. Um dia, lendo lá o texto de Coríntios, 2 Coríntios 5, eu descobri que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, aquela sensação que eu estava tendo, irmãos, era paz, e eu não sabia que era paz.
Eu não sabia que aquilo era a paz que Cristo dá, irmãos. Eu me sentia meio como um bobo, meio como um trouxa, assim, sabe, na rua. E palavrão, eu falava palavrão, me sentia mal, estava esquisito. Me lembro que eu peguei um ônibus para ir para a igreja, o trocador me deu dinheiro a mais, eu fui lá para frente pensando no que eu ia gastar aquele dinheirinho a mais. Ônibus cheio. E eu senti um negócio estranho, volta lá e devolve esse dinheiro que não é teu. Eu falei, não, sai, é coisa do diabo na minha cabeça. Irmãos, até as coisas erradas que eu fazia, parecia que tinha algo falando no meu ouvido, anda direito. E eu voltei, cheio de vergonha, dá licença, no sentido contrário do ônibus. É horrível. E fui lá no trocador, você me deu a mais, o trocador me olhou assim com aquela cara de, que trouxa, né? Mas me deu uma paz tão grande, irmãos, tão gostoso isso, irmãos. Eu queria saber de igreja, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, eu queria estar na igreja, ajudar a limpar a igreja, ajudar a fazer alguma coisa na igreja. Irmão, eu queria estar ali, irmãos. Era bom demais, era gostoso demais. Eu descobri que tinha vigília. A igreja batista não tinha essas coisas antes. Mas eu descobri que existia vigília, a igreja pentecostal, tinha vigília em monte, tinha vigília. Eu comecei a ir para a vigília e comecei a deixar meu pai preocupado com esse negócio de ir para a vigília. À noite, virar à noite, eu queria conhecer, eu queria saber mais, irmãos. Acabava o culto, que pena, acabou, me ensina mais, eu quero aprender mais, conhecer esse Jesus que entrou na minha vida. Eu me lembro que um dia eu estava na rua, e um dos amigos crentes, já há bastante tempo, ele puxou da mochila assim um folheto, e deu para um grupo, deu para o outro, e eu falei, o que vocês estão fazendo? A gente vai evangelizar. Eu falei, como é que é? A gente vai falar de Jesus para as pessoas. Eu falei, gente, aquilo que quando eu era guri, fazia na igreja, lá na Praça Araribóia, né? Eu falei, como é que é isso? Eu cheio de vergonha, irmão, que vergonha! Eu falei, se encontrar um amigo meu da escola aqui, como é que eu fico? E pegamos o folheto, Jesus te ama, e começava a distribuir folheto para as pessoas, eu não sabia o que falar. E eu fui para casa com uma felicidade, irmãos. E eu comecei a pegar folheto e distribuir para as pessoas. E isso foi muito bom. Eu me lembro que eu trabalhava aqui em Nova Cidade e morava lá em Niterói. E eu vim de ônibus, e crente, quando entra em ônibus, tem um negócio muito esquisito. Não sei se vocês também são assim. O que crente faz quando entra em um ônibus? A primeira coisa que o crente faz é, procura um banco vazio. Então a gente procura um banco vazio e senta no banco vazio, correto? Eu fui fazer a mesma coisa que eu fazia sempre. Não tinha nenhum banco vazio. Eu falei, tem que sentar do lado de alguém. Sentei do lado de alguém, que incômodo, que chato e tal. E de repente o Espírito Santo falou comigo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo. Na época eu estava, será que é o Espírito Santo mesmo? E aquela vozinha gostosa que você sabe que parece que não é no ouvido, parece que lá dentro do cérebro, né? Fala do meu amor para essa pessoa que está do seu lado. Eu falei, não, assim, o negócio é dar um folheto e sair correndo. Eu lembrei que tinha folheto dentro da mochila. Eu falei, eu não consegui, irmãos. Desci aqui em Alcântara, peguei o ônibus aqui para Nova Cidade. Que dificuldade, que dificuldade, que dificuldade. À noite, quando eu fui embora para casa, eu entrei no ônibus, não tinha nenhum banco vazio. Mesma coisa, a voz do Espírito Santo, aquela semana inteira. Eu não encontrei um banco vazio a semana inteira. Me lembro que era, não sei se foi sexta-feira, uma coisa assim, eu já estava tenso. Eu peguei o ônibus na volta para casa, soltei em Alcântara, não consegui, desci, peguei o 484 indo para Niterói, morava ali no Fonseca. E, irmãos, eu estava tenso, acho que a pessoa do meu lado estava achando assim, esse cara está maluco, esse cara está drogado, eu estava nervoso, estava tremendo. O Espírito Santo falando no meu coração que eu tinha que falar para aquela pessoa, eu não sabia o que fazer. Quando faltava, eu morava ali um ponto depois do horto, né? Quando chegou no horto do Fonseca, eu meti a mão dentro da mochila. O cara olhou para mim e se espantou. Eu puxei do folheto, falei, Jesus te ama! Puxei e saí correndo lá para frente. Desci a escada do ônibus, correndo, nem olhei para o ônibus foi embora. Quando eu entrei na rua, morava na Leite Ribeiro, na hora que eu entrei na Leite Ribeiro, assim, irmãos, me veio uma alegria no coração, irmão. Me veio um treco tão gostoso assim, sabe, um fervor. Eu me senti um evangelista. Falei, uau, Billy Graham que se cuide. Eu sou um evangelista. Falei de... Irmãos, que alegria. Você sentiu isso também quando você entregou o folheto também assim?
falou Jesus, não é essa sensação boa, gostosa, dá a sensação de que foi para isso que Deus te chamou. E eu me lembro que naquela semana eu peguei uma estratégia do esquema, é assim, falta um ponto, eu levanto, falo, Jesus te ama, puxo e desço. E era assim, eu era evangelista de um ponto. Jesus te ama. E era assim, irmão, todo dia. Jesus te ama. Virou ali, eu trabalhava aqui na distribuidora de papel aqui, né? Virou ali na Ponte Seca, vindo para cá o fórum, eu chegava perto da antiga Belufo ali, né? Jesus te ama. Desci aqui na Praça da Nova Cidade. Eu era o cara, irmão, o cara. Jesus te ama. Eu fiquei abusado. 2 pontos quase assim para descer. Eu puxava o folheto. Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Procura a igreja mais próxima da sua casa. Era demais, irmão. Era fantástico. Um dia eu estava vindo e estava sem folheto. Sentei do lado da pessoa ali e tal. O Espírito Santo falou, fala do meu amor para essa pessoa. Eu falei, mas eu não tenho folheto. Eu falo, não tenho folheto. Como é que eu falo sem folheto? Não tem folheto. Fala do meu amor para essa pessoa. Fala do meu amor para essa pessoa. Eu falei, não tem folheto, Senhor. Como é que eu vou falar sem folheto? Não tem como falar sem folheto. Aí eu vim, voltei para casa e o Espírito Santo falou, acho que vou ter que falar, porque o Espírito Santo está me incomodando. Eu sei que é o Espírito Santo. Aí quando eu peguei o 484 indo pro Alcântara, lá do Fonseca para Alcântara, eu estava tenso, irmão, tenso, imagina alguém tenso. Aí o cara do meu lado ali, tranquilo, eu não sabia o que fazer, como falar, eu fui encostei no braço dele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim, falei, para que eu encostei no braço do cara, meu Deus? O cara olhou para mim assim, esperando alguma coisa, a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, irmãos, quem é Deus para você? Perdão, eu não pensei em outra coisa, só pensei nisso. Quem é Deus para você? O cara olhou para mim assim, Deus é o ar que eu respiro, cara. Deus são as aves que voam. Deus são as ondas do mar. Deus é a esperança da alma. Aí começou a falar um montão de coisa de Deus bonita e tal. Eu pensei, acho que isso aí é música de Roberto Carlos, né? O cara falou um montão de coisas sobre Deus e Deus e Deus, e eu tenso. Eu estava nervoso, não é pelo que o cara estava falando. Eu estava nervoso porque ele ia parar de falar, aí ia ser a minha vez. E eu estava, o que eu falo? O cara parou, olhou para mim, Aí lembrei de uma palavra que eu tinha escutado na igreja. E falei para o cara, muito bonito isso que você falou, mas Deus é mais que isso. Aí falei, plá. Nisso que eu estou falando, eu lembrei de uma lição que eu tive na escola bíblica dominical. E é sério meu, veio a ideia da lição na cabeça. Falei mesmo, e plá. Irmão, fui lembrando de tanta coisa. Lembrei de louvor, lembrei de tanta coisa, fui falando. Aí eu vim falando com o cara, até chegar aqui perto do Alcântara, eu desci ali no Alcântara. Antes de descer, o cara olhou para mim, não, ele desceu no mesmo ponto que eu. Ele falou assim, olha, muito obrigado, ninguém nunca falou de Deus desse jeito. Poxa, foi tão bom para mim amanhã, muito obrigado pelo que você fez para a minha vida. Falei, uau. Eu fiquei pensando, sem folheto também funciona. Gente, irmãos, tem mais pessoas querendo ouvir falar de Jesus do que pessoas dispostas a falar de Jesus. Eu comecei falando de Jesus assim para as pessoas. Deus me levou a tantos lugares no Brasil, a tantos lugares fora do Brasil, falando a mesma coisa. Outro dia eu estava lá no Impacto de Carnaval evangelizando com um irmão. Todo mundo quer evangelizar com missionário. Não, vou aprender técnica com missionário. Vamos lá, vou aprender que o missionário deve saber um jeito de falar que ninguém sabe. Falei, não sabe de nada. Aí eu me lembro, até Claudinho estava do meu lado, lá em Saquarema, a gente falando de Jesus no Carnaval. Ele descobriu uma coisa bem fantástica. Eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo sempre a mesma coisa. Eu conto o meu testemunho de que eu não tinha paz. Eu encontrei a paz para minha alma.
Eu falo sempre que existem dois caminhos. Um caminho ele é largo e outro caminho é estreito. Um caminho você pode passar de qualquer jeito, o outro não, você tem que abrir mão de algumas coisas para poder passar. E eu falo sempre a mesma coisa, e eu termino perguntando: você gostaria de ir para o céu? Não me responda, só pensa aí na sua mente: você gostaria de ir para o céu? Todo mundo pensa assim, e eu pergunto: mas você está disposto hoje a receber Jesus Cristo como seu Salvador para ter paz com Deus? E é nessa hora que a pessoa engole. E eu aprendi isso, irmãos, e aqui eu quero terminar. Já como missionário, eu estava indo de Cochabamba, de Santa Cruz para Cochabamba, na Bolívia, subindo a Cordilheira dos Andes, num ônibus à noite. E tinha uma jovem do meu lado, e eu comecei a falar de Jesus para essa jovem. E percebi que ela, na conversa, que ela era marxista, trotskista, bem trotskista mesmo, de revolução contínua, até terminar o Estado. E eu, como alguém da área social, falei: que coisa maravilhosa, vamos debater. E eu comecei a debater com ela sobre marxismo, ela entrou de filosofia, que não sei o que lá, eu fui entrando na história, ela foi de Engels, mas de Engels também, eu também de saco de Engels, e o ônibus subindo a Cordilheira dos Andes, e irmão, horas durante a noite, e eu debatendo com ela, tentando falar que tudo que ela cria era falso, até que uma hora o Espírito Santo falou para mim assim: fique quieto e conta o seu testemunho para ela. E eu comecei a falar para ela isso que eu falei para vocês, que eu falo para todo mundo, que eu não tinha paz no coração, que eu na rua estava alegre com os amigos, mas quando ia para casa às vezes eu chorava sem saber porquê. Era a falta de paz. Paz você só descobre que não tem quando você passa a ter. Vou repetir: paz você só descobre que não tem quando você passa a ter. De repente, o olho daquela menina começou a lacrimejar, começou a escorrer lágrima, ela começou a soluçar. E eu percebi uma coisa: a gente gasta tempo falando de tanta coisa, querendo convencer as pessoas que é o melhor, mas a gente esquece de falar do que Jesus fez na nossa própria vida, falar da mensagem do Evangelho, porque o que quebra, o que transforma o coração das pessoas é essa mensagem. Talvez na tua casa pessoas estão aguardando ouvir essa mensagem, talvez no teu trabalho pessoas estão esperando ouvir essa mensagem, na rua, aonde você passa, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. Eu espero que essa palavra tenha aquecido o teu coração, te animado, assim como essa palavra anima o meu coração, e que você possa ter essa paixão não para ganhar a sua vida, paixão para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estava perdido, eu estava sem rumo nesse mundo, e o Senhor entregou o seu Filho para morrer naquela cruz no meu lugar. Hoje eu quero me entregar por completo, para que o Senhor me use. Eu tenho vergonha, sou tímido, não sei como fazer, mas o Senhor pode operar na minha vida mesmo assim. Eu não sei, mas eu quero fazer um desafio para você. Você que nessa noite quer se entregar a Deus novamente. Você que nessa noite quer se apaixonar por Ele novamente. Você que nessa noite quer dizer: Senhor, minha vida está aqui, eu quero entregá-la por completo para que o Senhor me use conforme o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Senhor, eu quero entregar a minha vida
não para receber a vida eterna, mas eu quero entregar a minha vida para que o Senhor me use, para que outros possam experimentar o que eu um dia experimentei. Eu quero orar com você, você que quer fazer essa decisão. Eu não vou chamar aqui na frente não, mas você que quer tomar essa decisão, eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. Você que quer se entregar ao Senhor novamente, não para ganhar a tua vida, mas para perder a sua vida por amor ao Senhor. Você que quer dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que seja para os meus parentes, ainda que seja na minha casa, ainda que seja na minha escola, ainda que seja no meu trabalho, eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor quiser. Deus, essa mensagem não foi uma mensagem convencional, é uma mensagem de entrega, mas não uma entrega para receber, é uma entrega não para ganhar, mas é uma entrega para perder. Aquele que quer renunciar a tudo quanto tem para ser discípulo do Senhor, uma entrega para se apaixonar novamente, sentir aquilo que sentiu lá atrás, quando se entregou ao Senhor pela primeira vez, aquele ardor no coração, aquele desejo de não querer perder o culto, aquele desejo de ler a Bíblia, querer entender, querer compreender mais. Senhor, nessa noite, cada um que está com a mão no coração, seja visitado pelo Senhor. Nessa semana vamos sair para evangelizar, vamos sair para pregar a tua palavra. Senhor, que essa pessoa possa ter tempo para atender esse chamado também, que essa pessoa possa ter tempo para vir e compartilhar do teu amor com pessoas necessitadas, assim como ela um dia estava necessitada. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essas vidas, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.